Sempre tive um sonho: divulgar a cidade onde nasci e cresci. Ali, onde ainda moram meus pais, avós, tios e amigos. Desde criança, aprendemos sobre a história da cidade, passada de pai para filho, ano após ano. Mas será que a história que sabemos é a verdadeira? Afinal, quem conta um conto, aumenta um ponto. Sobre a fundação mesmo de Bituruna. Isso foi um bandeirante que estava procurando esmeraldas. Veio da capitania de São Paulo em direção ao interior. Passando alguns tempos, Fernão Dias resolveu ficar em Bituruna, que deu o nome de sertão de Bituruna. Parar na região. E chegou aqui no ano 1674 em busca dessas tais pedras, né? Cultivou, teve algumas plantações. Foi fundado o primeiro povoado mineiro, considerado berço da pátria mineira. Ibituruna é o nome indígena que significa Serra Negra. Ibituruna completou, em 1º de março desse ano, 337 anos de fundação e 48 anos de emancipação política. Ibituruna é uma cidade pequena, não tem nenhum problema, um lugar bom para passar férias, não tem ladrão, nada desse jeito. O seu marco na Praça dos Bandeirantes. Aqui está a minha maior surpresa durante a pesquisa. Essa pedra não foi colocada por Fernão Dias. Isso porque ele não foi o primeiro bandeirante a passar por Ibituruna. Em 1672, Fernão Dias recebeu ordens do rei para procurar esmeraldas nos sertões. Organizou com seu próprio dinheiro uma bandeira e saiu à procura de Sabarabuçu, uma serra que os índios diziam estar recheada de pedras preciosas. Antes de partir de São Paulo, em 1674, Fernão Dias enviou uma leva, comandada por Matias Cardoso. O objetivo era abrir caminhos e fundar pousos. Foi essa leva que parou aos pés da Serra Negra, o ano 1673. Mas a história conta que Fernão Dias chegou aqui em 1674. De repente construiu uma casa, a casa inclusive eu conheci, né? A casa era ali para baixo da casa do seu Fredinho, né? Por ali. A casa era semelhante à Igreja do Rosário, a mesma coisa da Igreja do Rosário, a construção, as portas, as janelas, né? A cobertura. E eu até achei que foi um desleixo muito grande, não sei a quem coube essa culpa, mas essa casa não poderia ter deixado ela cair, né? Quando a gente fala Fernão Dias, na verdade a gente deve falar pela bandeira dele, né? Porque Fernão Dias, na verdade, ficou muito pouco. O que permaneceu no município foi a bandeira dele. E ela não foi valorizada como patrimônio cultural, histórico, é aquilo que eu disse, embora a lei de preservação, a lei nacional de preservação, seja de 1938, a casa do Fernão Dias deve ter sido destruída por volta de 70. Aquela casa ali é o retrato dela. Aquela ali. É o retratinho dela mesmo. Ela mandou fazer daquele jeito. Entendeu? Eu fui lá, morou um pessoal lá na casa. A casa, logo que esse morador que morava na casa saiu, a casa caiu.
Outra contradição sobre a história de Ibituruna está nessa pedra. Diz a cultura popular que os bandeirantes marcavam o caminho por onde passavam com pedras grandes, para deixar pistas aos outros bandeirantes. Cada pedra tinha uma cruz, que apontava para a próxima pedra, determinando assim a direção do caminho a seguir. Mas a denominação de sesmarias não poderia ser usada com esse objetivo. Sesmarias eram porções de terras doadas pela coroa a quem quisesse cultivar. E em Minas Gerais só temos relatos dessas doações a partir do século XVIII. Assim, ou o marco é de sesmarias, ou serviu para marcar o caminho dos bandeirantes. Que eu acho que Ibituruna não desenvolveu, eu acho que principalmente por causa da questão territorial. Primeiro que Ibituruna, apesar de estar muito próxima à área de mineração das minas, Ibituruna não foi um polo de mineração. Ela foi sim um polo de abastecimento. Na época que os mineradores começaram a vir para a região, havia fazendas em Ibituruna que abasteciam a área de mineração. Mas o fato do território ser pequeno, a agricultura não conseguiu se desenvolver. Não houve desenvolvimento da agricultura e pecuária. Tinha 14 cômodos, 9 quartos, todos grandes. E a cozinha era de uma bruta da mas terra batida, sabe? Lá tinha uma pedra redonda grande assim, lá o pessoal quentar fogo. A família casava e ficando junto, né? Aí eles faziam com aqueles bancos ao redor lá. Ei, mas aquilo ali saía coisa. Eu era menino, ficava escutando. A gente ia muito lá, né? Desde pequeno. Eu nasci lá, meus 4 irmãos todos nasceram lá. E a gente ia muito, morava perto, né? Então a gente ia, todo dia ia lá. Tinha muito doce, muitas quitandas, tudo em cima da mesa, ficava a mesa farta o dia todo. Aí ia comendo, então não na porra, sabe? Mais quitanda. Se nós tivéssemos tido jeito de retocar ela, foi um mau negócio, mas não tinha, né? Aí é muito bonito, né? A fazenda antiga retocada. Eles não tinham condições de conservar a fazenda, né? Porque estava muito estragada, né? Apesar de que lá, eu acredito que ela ainda ia durar muitos anos, sabe? Porque lá foi feito, eles não sabem por quem. Acho que foi pelos portugueses que fizeram aquela casa. Eles falavam que eles desdobravam as madeiras, né? Porque os portais lá eram assim. Essas coisas, né? E dá 4. Você desdobra assim, né? Dá 4 jogos de portal. Essa madeira boa, né? Tudo lá de baixo. As tábuas da sala lá, elas estavam de pintas larguras. Você vê. A sede do Brumado não foi a única a ser destruída por causa do madeirame. A verdade é que muitos proprietários venderam as casas deles por uma mixaria, mas eles não devem ser acusados pela perda desse patrimônio. O verdadeiro culpado é o poder público, que esqueceu Ibituruna por 3 séculos. Aqui, primeiramente, aqui pertenceu, foi povoado, né? Primeiro começou como povoado. De povoado foi para Arraial. De Arraial foi para a vila. Agora eu não sei se a vila é mais, se a vila é mais melhor que o Arraial ou não, né? Isso aí eu não sei, mas acontece que aí daí tinha os representantes do distrito na cidade, né? E aonde começou primeiro aqui, foi para São João del Rei, porque para Bom Sucesso não tinha comunicação, por causa do rio. Aí começou para São João del Rei. Tudo que necessitava aqui, tudo que precisava aqui, antes de ter a linha, de ter o trenzinho, aí ia de carro de boi para São João del Rei, levava 2 dias. Daqui de Ibituruna levava 2 dias para levar porco lá em São João del Rei no carro de boi. O carro pousava no caminho aí, no caminho, é 1 dia, 2 dias para lá, 2 dias para cá.
levava porco gordo, levava manteiga, levava queijo e trazia sal, querosene e para poder nomear, e que não tinha luz, não tinha nada, né, naquela época. Então os fazendeiros tinham que ir lá breganhar essas coisas, todas de manutenção para o lugar. De 1925 para cá, Ibituruna passou a pertencer a Bom Sucesso, né? E por aí Ibituruna foi crescendo, mas quando Ibituruna estava no domínio de São João, aqui não tinha nada. Não tinha nada. Lá de São João não procurava melhorar nada de Ibituruna. Eu não tinha médico. E demorou. Aqui. Eu já tinha meus filhos, né? Pra gente ir no médico, tinha que ligar naquele telefone de tocar, sabe? Pedir carro em Bom Sucesso para levar as crianças no médico em Bom Sucesso. Tinha que ser assim, sabe? Eu mesmo fiz isso com a Doralice quando era pequena. Tinha que ligar lá, pedir o carro, buscar a criança, levar em Bom Sucesso no médico para receitar para voltar. Quando às vezes ficava até internado, né? Aqui não tinha recurso nenhum, nenhum mesmo. A luz era assim, ligava a luz ali para 6h30, 7 horas. Quando era 9 horas, ela estava clareando um pouquinho, mas não dava nem para tocar um rádio igual esse que tem aí, entendeu? Já não dava para tocar o rádio, porque ela era fraca, que a água ia acabando, a energia ia ficando fraca, né? E voltava a pé, porque não tinha carro, né? Não tinha estrada de automóvel. A primeira estrada de automóvel que teve foi lá na fazenda do Zé Pedro. A gente era pequeno, não conhecia carro, né? Quando escutava zoar, a gente subia num lugar mais alto para ver o carro passar assim na estrada. Tinha época que trazia uma máquina lá, a patrola, para poder limpar a rua aqui. O vereador trazia, como Soberlado trazia a máquina, ia lá, exigia para arrumar umas ruas na véspera de festa. E as ruas, começava a arrumar a rua, às vezes arrumava uma rua, arrumava duas. Quando veio o prefeito lá de Bom Sucesso, ligava, naquele tempo já tinha telefone, aquele telefone assim, para mandar a máquina que precisava lá, às vezes não tinha acabado. Aí levava a máquina. No outro dia tornava a trazer a máquina outra vez, quando vê, a máquina já está, antes de acabar, já tornava a chamar para trás. Era uma briga, sabe? Não era uma guerra. E Ibituruna foi ficando sempre atrasado. Custou melhorar. Depois melhorou depois que passou a cidade, né? Que aí ficou por conta própria, né? Mas antigamente era difícil. Agora, quem trabalhou mesmo, quem lutou mesmo para poder Ibituruna passar a cidade aqui mesmo, eu vou te falar para você, não é dizer que a gente está puxando nem nada não, porque eu falo, está tudo declarado ali no caderno ali. E quem puxou mesmo foi o Soberlado. O Soberlado vendeu 10 arqueiros de terra para poder emancipar Ibituruna. O povo, muita gente não gosta que fale isso não, por causa naquele tempo, negócio de política, né? Acha que está acrescentando a política dele. Não é. É o que ele desejava para Ibituruna. E ele não é daqui de Ibituruna. Porque todos os políticos que mais trabalhou para Ibituruna, ninguém era filho aqui de Ibituruna. Porque eu tinha dado baixa do Exército logo, recentemente, naquele tempo. Isso aconteceu em 63, eu dei baixa em 62. Então eu tive o prazer, a felicidade e até mesmo, vamos dizer assim, o privilégio, né, de ter sido a primeira pessoa que organizou, e com toda a modéstia, mas organizou muito bem o primeiro desfile que aconteceu em Ibituruna. Eu e o meu saudoso amigo Vicente de Paulo, né, aquele que tinha o apelido de Cadeirão, né? Então nós organizamos com os jovens de Ibituruna, muitos jovens, ensaiamos por longos 2 meses, todos os dias à tarde era uma festa de Ibituruna, porque o povo não conhecia aquilo. Eu lembro que eu fui na missa, fui na procissão com minhas crianças,
Teve um almoço na casa do intendente, o Abelardo Batista, né? Lá teve as autoridades, teve muitos discursos. E depois teve um churrasco lá na praça, lá do Rosário, um churrasco popular, né? E foi muita gente. À tarde teve uma procissão muito bonita, e a missa. Aí primeiro foi o Belardo, que foi o intendente, né? Depois, ele ficou, acho que foi 6 meses, teve a eleição, foi o Bolonha, foi o prefeito. Aí foi o vereador, nós éramos 9. Exercemos 4 anos, não tinha vencimento, não tinha nada. Aí depois deixamos tocando, fazendo muito difícil, que não tinha máquina, naquele existia só um caminhão aqui. A consequência do progresso foi a destruição do passado. Muitas casas e fazendas foram derrubadas após a emancipação. Sobrou pouco, e esse pouco tem que ser preservado. A gente critica muito ontem, de repente, pessoa que critica muito ontem não faz nada para o hoje, e que vai ser criticado amanhã também. Havia uma casa aqui no lago, estilo colonial, e que alegaram que a casa estava caindo. O dia que derrubaram a casa, eu senti uma angústia muito grande. Arrancaram a casa, as portas, contratou. Não se faz isso com uma casa que está caindo. E o portal de entrada da casa, hoje é portão de um jardim lá em Tiradentes, de uma casa perto de Chafariz. O tombamento é uma prerrogativa do poder público. O poder público tem o direito, né, de tombar um patrimônio, mesmo que ele seja privado. Se for de interesse da comunidade, mesmo que ele seja privado. Então, o que se faz é criar uma lei, que autoriza isso, o tombamento, que cria todos os bens a serem tombados são autorizados, né, aprovados pelo CONPAC, pelos conselheiros do CONPAC, que é um conselho deliberativo, ele delibera sobre o tombamento ou não de um bem. Só que o que o município tinha para tombar foi tombado em 2005, 2006, porque o que sobrou agora é muito pouco. E como a partir do momento que o município tomba, ele se responsabiliza pelo patrimônio, pelo bem, o poder público se responsabiliza pelo bem, e o recurso para a preservação desse patrimônio é pequeno, então não dá para sair tombando tudo. Mas o poder público tem uma política de preservação de o que não é tombado é inventariado. E tanto o bem tombado como o inventariado pode ter investimento do poder público. Gostaria muito de restaurar essa casa, a voltar com a capela lá, inclusive até voltar com a pintura do teto do quarto da capela. Tinha um coração de Maria, o coração de José, o coração de Jesus, embora o coração de Jesus é uma coisa mais recente, mas tinha muitas flores no forro. Alguém me falou isso, justamente as moças lá. É um objetivo porque é um acervo cultural da nossa Bituruna, é a história da nossa Bituruna. Vai ser um ponto turístico para pôr amanhã e vai ser uma referência assim, onde fica a matriz? Do lado da Casa das Moças. Bem, trazer de volta a Ibituruna do passado é praticamente uma coisa impossível, porque muita coisa foi perdida e não há como recuperar. Mas o que ainda existe, a prefeitura hoje, o poder público municipal, tem uma política de preservação do patrimônio cultural. A chance de Ibituruna hoje crescer, de desenvolver, eu imagino que seja somente através do turismo, do artesanato, da valorização da cultura, da história e da preservação do patrimônio. Olha, o povo de Ibituruna acha que a igreja de Nossa do Rosário é mais antiga do que a matriz. E eu discordo disso. Discordo pela história evidente que existe no processo.
Como que eles iam fazer num povoado uma igreja para negro se não tinha uma para branco? Né? Formaram uma matriz, a estrutura da nossa igreja, a gente percebe isso, que havia lugares onde os negros ficavam para bainar, ventana, que chama? Para abanar, né? Aquelas ventanas, né? Para abanar o pessoal. Aí que houve a necessidade de fazer uma igreja para ele, porque era um grupo grande de escravos aqui. Foi o que eu falei com você, Nizia, que há um livro na nossa paróquia de anotação somente de batizado de escravos. E eu chego à conclusão do seguinte, que havia muitos escravos aqui. E com isso havia muitos fazendeiros ricos, porque escravo era posse, era riqueza. Custava caro um animal, chamado assim um animal. Na entrada da igreja, a parte do pórtico de entrada, havia duas bacias feitas de pedra-sabão, imensas. Para batizado não tinha como. Para água benta, né, que até hoje é sinal na nossa igreja, não tinha como, que eram bacias imensas. Chego à conclusão, com alguns historiadores, que aquilo era uma bacia onde os negros lavavam os cabelos. Né? O cabelo do negro era propício para esconder ouro em pó, ou mesmo pepitas. E chegava ali, lavava o cabelo e deixava ali. Mas este ouro que eles deixaram foi muito pouco. Esse ouro provavelmente serviu para a construção da estrutura da igreja e não para ser depositado na igreja, que a igreja do Rosário hoje não tem ouro nenhum. Até hoje a gente não percebe, né? Nós já fizemos a janela é um estudo que a gente vai tirando as tintas para chegar à base, tudo limpo, não tem isso. Mas eles usaram para pagar mão de obra. Minha mãe casou em 17 de abril de 1913. E quando foi maio, 13 de maio, tinha a festa de São Benedito. Ela fez a festa de São Benedito, por conta dela. E o padre era de fora, até tá, o nome dele está ali. Quando terminou a festa, que ele pegou, levou a chave e entregou para minha mãe, em 1913. Aí foi até 1960, que ela adoeceu e passou para mim a chave. Eles até falam, é a minha vida, essa igreja, a Nossa Senhora do Rosário. Eu durmo até com ela abraçadinha nela, que eu tenho aí no quarto. É a minha vida. É a igreja, é arrumar, enfeitar, zelar dela. A Nossa Senhora do Rosário. Com a formação da igreja de Nossa Senhora do Rosário, nasceu a Irmandade do Rosário. Com isso também nasceram as congadas. Aí já é uma questão que vem da África para o Brasil, muito interessante. A origem da festa de Nossa Senhora do Rosário deu origem também à congada de Nossa Senhora do Rosário. Hoje aqui nós temos dois ternos, nós temos a congada e nós temos o Moçambique. A festa sem a congada não tem a razão do Moçambique continuar. Por que congada em Moçambique? Olha, houve uma invasão na Europa. A Europa foi invadida a vida toda. E nunca houve uma invasão que pegasse Portugal e Espanha. Sabe, os turcos invadiam a Europa vindo do Oriente Médio para a Europa. Eles vinham de cá. Mas houve uma invasão turca na Europa que foi uma devastação. Eles invadiram a Europa pelo mar. Eles invadiram por Portugal e Espanha. Sabe? O que eles entraram ali? O que eles queriam? Bens. Queriam ouro. Inclusive deve ter levado muito ouro, que foi levado do Brasil para lá também. Muito ouro, muita arte. Tudo de valor eles pegavam. Imagens. Aí, por que congada em Moçambique? A congada é aquela que porta Nossa Senhora do Rosário. Moçambique faz a gente pensar na invasão dos mouros, os turcos dos mouros, que querem
tirar a imagem do rosário. Sabe? É interessante isso, a junção que você chega hoje. Sabe? Isso é uma que vem através da tradição e talvez o povo até não sabe isso aí. Era próprio do Moçambique, né, andar com cabo, né, para tirar quem está na frente. Né? E hoje usa-se, não, ele vem para proteger. Ele vai na frente para proteger a imagem que vem com o terno da congada. A memória, questão da memória, da identidade. A pessoa se identifica, o ser humano, ele se identifica com o passado. A pessoa que não tem passado, não tem memória, ela fica perdida no espaço. Se a gente não abrir os olhos hoje, né, se não tiver aqui interessados pela história de Bituruna, não divulgar a história da pátria mineira, primeiro povoado de Minas Gerais, o pouco que tem, nós vamos ficar sem. 3 séculos esquecida pelos mineiros. Enfim, Ibituruna começa a caminhar. Muitos proprietários agora sabem o patrimônio que possuem e preservam. Hoje, muitos têm consciência sobre o passado. Ele não pode ser esquecido. Pelo contrário, somos consequência dele, assim como as futuras gerações dependem do que fazemos. Casos, descasos, causos. Tudo faz parte da história. Fazer esse documentário me ensinou uma coisa. Não existe certo e errado quando o assunto é cultura. E fica a reflexão. Apesar das dificuldades, é possível uma cidade conservar sua história a cada dia, mesmo que ela seja contada de um jeito diferente. Isso vai sair tudo aí, né? Vai sair. Ele era muito futriqueiro também. Gostava muito de dar parte dos outros. Entendeu? E quando vinha para passar para a propriedade do Leonildo, o Leonildo não aceitava, mandava soltar os presos, que vinha de lá de lá. Não, aqui dentro da minha propriedade eu não aceito passar preso. Aí soltava. Pegava e falava assim, esse Leonildo é um berro da merda. É um homem vacaiado. Aí falava assim, né? O avô caçava, né? Aí gostava de caçar codorna. Ele contava, disse que ele não falava mentira não. Mas disse que ele deu o tiro que o carro foi lá buscar a codorna, parecia uma vaca. Lá no campo, a vaca estava de bezerrinho novo. E a vaca ficou em cima do meu avô, corre daqui, corre dali. E não tinha uma árvore e a cerca muito longe, onde estava o cavalo. Quando a vaca estava chega no pé dele, ele lembrou da espingarda, né? Ele foi, jogou a espingarda no chão e entrou dentro do cano. Diz que ele não falava mentira. Quando ele estava quase saindo, escureceu dentro do cano da espingarda. Ele olhou para trás, a vaca ia vir dentro do cano. Diz que ele não falava mentira. Aí ele saiu, tampou o coisa lá, o ouvido da espingarda com o dedo.
Aí ficou esperando o cara de carga chegar. Chegou lá e falou, o que eu falar? Vem cá. Cheguei, ó, tinha uma vaga dentro do canto da espingarda aí. Aí eles davam com a espingarda pra lá e foram embora. Igual quando eu te empresto uma lá, não sei quem virou não, a vaga saiu. Diz que ele não falava mentira não, isso aqui quando. Foi um homem lá da parte, Leonildo, que o Leonildo foi falar assim, ele tá molando lá, tá, pra você dar um tiro nele. Aí o homem veio, chegou lá na venda e falou, ó Leonildo, o serviço está pronto. E o que matou teve que carregar o defunto de lá da onde matou até aqui na Bituruna, na cadeia. E a hora que chegou lá, o Tuniquim Carlos chegou lá na presença do defunto, falou assim, vocês me mataram o melhor camarada que eu tinha lá na fazenda. Aí o homem falou assim, olha, você tem dinheiro, você é rico, levanta ele. Né? Aí, né? De que jeito que levantou o homem que já estava morto, né? Agora ele virou eu no campo, assim, lá no livro, e havia uma moita. A moita que estava correndo, corre pra cá. Diz que ele não falava mentira. E nela correu que fazia assim, umas bolas, né? A moita caiu lá, esse carro chegou, o homem chegou, ele falou, ele vai? Tá ali, eu não fui lá ver não, derrubei uma moita lá. Aí vamos falar, vamos chegar lá para lá. Os carros ficou assim meio com medo. Chegou lá e era o viado, que tinha dado tiro da primeira vez, a vareta escapuliu, não tinha achado uma vareta escapuliu, atravessou no viado assim na costela, né? E ela de marmela estava meia verde, brotou de um lado e do outro. Aí deu marmela pra caramba, onde corria aquelas para fazer assim, a marmela. Diz que ele não falava mentira, mas é que conta. E se fala assim.